Hoje nós estamos aqui de novo para conversar com você sobre algumas dicas, procedimentos para melhorar a sua prestação de serviço. E hoje nós vamos conversar sobre a simplificação processual. Simplificar o andamento dos processos é absolutamente necessário no dia a dia. A burocracia, quando ela é feita de forma adequada, ela vai ajudar. E quando ela é feita de forma inadequada, ela vai atrasar e às vezes até não fazer acontecer o processo. Todo o processo precisa de ser protocolado, gente. Qualquer ação pública, qualquer ação de andamento numa gestão, ela precisa ser protocolada, ela tem que ter um número. Isso é muito importante porque esse número permite o rastreamento, permite o acompanhamento daquela ação, permite que você possa fazer aquilo andar numa velocidade adequada. É muito comum, às vezes, as pessoas terem ideia, começarem a se movimentar e você pergunta, olha, formalizou já isso aí? Não, eu ainda não formalizei. Quando você não formaliza, você não tem nada. Então é absolutamente necessário ter a formalização do processo. O número do protocolo é o CPF do processo. Toda pessoa tem um CPF, ele é identificado pelo CPF. O processo, a gente pode considerar assim, precisa ter um protocolo que é o CPF daquele processo. Esse processo, tendo um protocolo, tendo um CPF, ele evita o que é uma verdadeira ação deletéria na prestação de serviço, que é a perda de prazo. O que a perda de prazo pode provocar? Vamos destacar aí para você. A perda de prazo pode provocar multas. Ela pode provocar multas que vão para o CPF do gestor, para o CPF daquela pessoa que está cuidando daquele processo. Ela pode provocar condenações administrativas e até, em alguns casos, penais. Ela vai provocar atraso nas entregas. Ela provoca perda e devolução de recursos, que é um vexame. Quando você perde um recurso e ele tem que ser devolvido, aquilo é um vexame. E desgasta a imagem do gestor e faz a instituição ter uma má avaliação, uma baixa aceitação, uma baixa popularidade. Então, lembra aí dessas primeiras 5 ou 6 implicações da perda de prazo na sua ação e até na sua reputação. Isso é muito importante. Para que a gente possa manter o prazo, a gente precisa sempre lembrar que cada ação precisa ter um protocolo. E o protocolo, você já sabe, olha aí, evitando a perda de prazo, nós vamos dar andamento àquela ação governamental, àquela ação administrativa de forma adequada, com o protocolo. E o protocolo, você já sabe, o protocolo está aí, ó, é o CPF no processo. É muito importante lembrar disso, fica fácil. Todo processo tem que ter um CPF. Como um ser humano tem um CPF, o processo também já tem que ter o CPF. Então, vamos protocolar qualquer ação para que a gente possa acompanhar o número daquele processo com o CPF daquele processo. Então, depois de protocolar o nosso processo com o CPF, com o número adequado, a gente tem que acompanhar esse processo. E tem algumas sensações que são sensações enganosas que a gente tem que evitar, e é muito comum. A gente pergunta assim, como é que está o processo tal? E a pessoa vai dizer, está tudo encaminhado. Gente, tudo encaminhado, fica tranquilo, é uma armadilha. Por quê? O fica tranquilo que está tudo encaminhado é quase igual a nada resolvido. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esse encaminhado não significa que a coisa está resolvida. Encaminhado significa que nós temos intenção, que a equipe está pensando naquilo, que foram feitas reuniões em relação àquilo, que o nosso processo que tem protocolo, que tem CPF, está andando, mas se ele não for acompanhado, o tempo todo ele para de andar. A natureza de um processo na burocracia é ficar parado. Essa é a natureza. Ele só vai andar com esforço. Se não tiver colocado esforço, ele vai ficar parado. Por isso que muitos processos ficam parados. Então, muito cuidado com fica tranquilo com o status perigoso que é. Fica tranquilo, está tudo encaminhado. Não temos que ficar tranquilo. Tudo encaminhado e nada é quase a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não se iludir com essa história. Fica tranquilo que aquele processo ali está todo encaminhado. Não sei se você já ouviu isso no setor que você trabalha, mas eu já ouvi muito isso, que a gente vai ver, a coisa está parada, não está andando, porque todo mundo relaxou, que está tudo encaminhado. Mas encaminhado não é resolvido. Essa matriz decisória, ela vai te ajudar a organizar o acompanhamento de todos os processos. A ação e o responsável pelo processo,
dias, semanas, meses, data final de entrega. Com isso aí você vai acompanhando. Então eu te sugiro escreva como está o andamento do seu processo toda semana, porque isso faz com que esse processo não pare de andar. A disciplina é fundamental no acompanhamento desses processos. Mantenha a disciplina para cumprir os prazos do plano inicial e busque sempre resultados a médio e longo prazo. Essa disciplina, ela é muito simples de ser compreendida e extremamente difícil de ser executada. Por quê? Porque ela é monótona, ela é repetitiva. Ter disciplina é fazer aquela rotina todos os dias, sem faltar um dia, ao longo de meses e de anos. E a maior parte das pessoas pode não ter aquela disciplina, aquela disposição de cumprir a rotina. Então, você precisa de lembrar que a disciplina é fundamental para que os prazos sejam cumpridos, para que o processo ande, para que você possa acompanhar. Então, anotar na matriz decisória como é que anda o processo e ter disciplina, gente. É fundamental a disciplina para que você possa manter os processos andando. Uma coisa simples de entender, mas extremamente difícil de fazer ao longo de meses e de anos. Manter a disciplina, cumprir aquela rotina. Bom, já temos o processo formalizado com o número do protocolo, que é o CPF do processo, lembra sempre disso. Já temos a disciplina, estamos cuidando desse processo todos os dias, porque a gente sabe que se não tiver disciplina, o processo não anda. Por quê? Porque a burocracia mantém o processo parado. É da natureza dela. O esforço, a energia colocada por alguém naquele processo é que vai fazer ele andar. E aí nós temos que cumprir prazos. E aí, gente, eu queria colocar para vocês uma coisa que a gente precisa de ter em mente sobre prazos. Cumprir prazos deve ser visto como algo sagrado. Um dos principais sinais de uma gestão competente e séria é aquela que cumpre prazos e os compromissos estabelecidos. Cumprir prazos deve ser visto como algo sagrado. Isso parece uma coisa, outra vez, simples, cumprir prazos, mas é extremamente difícil da gente observar na prática. Quando tem um prazo, esse prazo deve ser sagrado, ele deve ser cumprido. Se a gente sente que esse prazo não vai ser cumprido, é preciso chamar as partes envolvidas com a obra, com a ação e pactuar um novo prazo. Não se pode surpreender ninguém chegando no dia previsto e o prazo e a ação não for cumprida. Isso desgasta muito a reputação de qualquer pessoa, de qualquer gestor e de qualquer administração. A tarefa só acaba quando termina. Isso é muito importante porque junta cumprir prazos como uma coisa sagrada com a possibilidade de você entender que encaminhado não é tarefa concluída. A tarefa só acaba quando ela efetivamente termina. E quando ela efetivamente termina? Quando você finalizou o processo, quando você arquivou o processo de uma ação, porque ela já foi totalmente entregue, finalizada, prestado contas e o processo todo formalizado, resolvido, então nós vamos considerar aquela tarefa terminada. Enquanto não chegar nessa fase, lembra, a tarefa só acaba quando termina e tudo encaminhado não significa nada. Sobre prazos, é muito importante lembrar o seguinte: o trem precisa chegar em cada estação nos horários previstos. As estações são as etapas intermediárias para que a chegada ao destino final seja no dia e horas certas, a entrega. Isso é uma figura que ilustra muito bem como que funciona uma ação até ela ser entregue. Ela tem as etapas, que são os prazos, compra, recebimento do material, início da obra, conclusão da obra. São 4 etapas. Cada etapa funciona como se fosse uma estação e um trem andando de estação para estação. Para que a entrega seja feita no dia e ela cumpra o prazo, cada etapa intermediária também tem que cumprir o prazo. Então lembra o seguinte, quando você atrasa numa estação intermediária, é como se fosse um trem, a chegada na estação final vai ser atrasada também. Então cada etapa tem que ser acompanhada com aquela matriz decisória que a gente passou aqui no início da nossa conversa, para que você possa acompanhar as etapas. De novo, coisas muito simples de serem feitas. E quantas vezes você já viu essas coisas deixarem de ser feitas e uma entrega atrasar? É só ver que essas questões
simples, se não tiver disciplina, elas não vão funcionar. Então, lembrar da história do trenzinho. O trenzinho, para chegar na estação final, que é a entrega na hora certa, as etapas que são as estações intermediárias têm que ser atingidas no momento previsto. Em relação a essa questão de disciplina, nós somos ótimos iniciadores e péssimos concluidores. É da natureza humana muito comum que a gente tenha muito ânimo para começar uma tarefa e a gente não tenha tanto ânimo para concluí-la. As coisas começam e no meio elas perdem força e vão sendo abandonadas ou vão sendo deixadas de lado. Com isso, nós já sabemos, o processo para de andar, porque ele só anda com energia sendo colocada nele. Se a energia não for colocada, ele fica onde ele está. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa natureza é de iniciar com muito ânimo, é aquela história da segunda-feira, vou começar a minha dieta, e sempre é uma segunda-feira. Na terça, quarta, a dieta já acabou. Aí na outra segunda começa. Ou então ano que vem, mês que vem, semana que vem, a gente está sempre animado para começar. E é importante ter a disciplina para que a gente conclua aquilo que a gente começou. Agilizar, decidir rápido, com competência e dar andamento a processos é também um ato de empatia e de humanidade. Por que isso? Porque por trás de cada processo, gente, existe um drama de uma pessoa, de 10 pessoas, de 100 pessoas, de milhares de pessoas ou de milhões de pessoas. Passe a observar os processos, os números de processos, como um drama de alguém ou de um grupo que está ali por trás. Então, os processos têm que andar para que esses dramas sejam resolvidos. Processo que não anda é dor de alguém ou de um grupo sendo mantida. Quando a gente tem essa visão, a gente não deixa os processos parados, porque não são simplesmente papel ou arquivo de computador. São dores de pessoas, de carne e osso, pessoas que precisam daquela decisão sendo tomada. Dentro de cada processo tem o drama e a dor de uma, de 10, de milhares ou até mesmo de milhões de pessoas. A formalidade traz rapidez, a formalidade corrige isso. Então, por isso é que é importante a gente protocolar, ter o CPF do processo, colocar energia nos processos, ter disciplina todos os dias para que a gente possa diminuir a dor desse grupo que depende daquela solução. É isso, gente. Coisas muito simples, mas que fazem a maior diferença. Ter protocolo de processo, o protocolo é o CPF do processo. Esse processo só vai andar se você colocar energia sobre ele. A energia depende de disciplina diária, de cumprir rotina. A matriz decisória é aquele rastreamento que vai nos ajudar a ter disciplina para acompanhar o processo todos os dias. O processo é uma dor de milhares de pessoas, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, então a gente tem que ver o processo com o olhar humanitário, de fazê-lo andar para diminuir a dor dessas pessoas. Tudo isso é muito simples. Mas, gente, fazer o simples bem feito é muito difícil. Então a gente precisa de ter disciplina e ter essas questões todas que nós colocamos aqui como um procedimento diário no seu setor de trabalho para que você possa acompanhar muito bem esses processos. É isso hoje, andamento de processos, está aí todos os meus contatos, quero agradecer muito a você por ter ficado até aqui e vamos nos falando até um novo encontro aqui na ESESP com você na nossa jornada de melhorar a gestão, de fazer com que você desenvolva uma gestão compartilhada, uma ação que possa ser muito bem feita na prestação de serviço. É isso, até a próxima.